Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Amém. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje o título é o capítulo 2 da lição Entre os Candelabros. Eu convido os irmãos, aquele que tem condição, a ajoelhar e falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos por mais uma vez estar na sua presença, mais uma lição que estamos estudando a tua palavra, Deus. Amém, Pai. Dá-nos o Espírito Santo, ilumina nossa mente, Deus. Ilumina a mente dos irmãos que estão nos assistindo, para que possamos chegar à unidade da fé na verdade, Deus. Amém, E Senhor. conhecer a tua palavra e a palavra possa nos libertar. Amém. Amém. Ó Deus, nos inspira, dá-nos sabedoria e ajuda que nossa boca possa falar, Deus, palavra que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Senhor Deus. louvado. Se você não se inscreveu no nosso canal, irmão, eu peço para você se inscrever. Que você clique no sininho também para você receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos também, no grupo do WhatsApp da igreja, nos Facebook, para que possamos cada dia mais levar a palavra de Deus para outros irmãos, para que possamos juntos chegar à unidade da fé, o reavivamento e a reforma. Amém? Amém. O verso aqui, logo no início da lição, diz assim para nós, Apocalipse 3, verso 22. Inclusive na lição, acho que foi um erro de digitação, colocaram o Apocalipse 3, verso 21, né? Que fala, o que está escrito em Apocalipse 3, 21? Vamos ver esse texto aí? 3:21 está escrito assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse texto é maravilhoso, né? Vencer como Jesus venceu. Amém. Mas o texto 22, que é o da lição, qual que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, então vamos comentar. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, a nós. O símbolo que está aqui já nos permite, daqui mais adiante, nós vamos comentar mais sobre essa questão do castiçal, né? Mas aqui, Jesus está aqui no meio desses 7 castiçais. Aqui, está no meio dessas lâmpadas aqui, né? Está no meio das lâmpadas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que durante toda a era cristã, toda do povo de Deus, toda a era do povo de Deus, do primeiro até o fim, Jesus está comunicando as suas mensagens, o seu poder, a luz, a esperança, e encorajando e aconselhando as igrejas em todos os períodos. E andando no meio do seu povo. Exatamente, em todos os períodos. Então, de que maneira? Através da comunicação, através dos profetas. O Espírito que estava nos profetas era o Espírito de Cristo. Sim. Que estava comunicando as mensagens ao seu povo em todas as épocas. Amém. Desde lá até aqui e até o final. Amém. Olha só que interessante, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está aqui no Espírito de Profecia, a meditação matinal, e recebereis poder. Que palavra, né? Olha o título. Que bonito, né? E recebereis poder. Poder para quê, né? Para ser vitorioso, né? O poder que vem dos céus. E aqui, irmãos, mas o texto está no dia 18 de dezembro. Aqui na meditação, está na página 361. E aí, o título é Comendo da Árvore da Vida. Aqui, só que aqui está de Apocalipse 2,7, mas é o mesmo texto, né? Mesma ideia. É a mesma ideia. Quem tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Né, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Olha só que interessante. Esta mensagem, né, de dar ouvido, que mensagem? Essa mensagem, né, de respeito a todas as nossas igrejas. A todas as igrejas. Nunca podeis empregar melhor faculdade da audição do que prestando atenção para ouvir o que a voz de Deus vos diz em sua palavra. Veja, então não tem nada melhor, nada mais proveitoso do que ouvir a voz de Deus em sua palavra, né? Há uma preciosa e abundante promessa para os que vencem. Olha só que coisa. Não basta apenas entrar na peleja, Alexandre. Não basta, Irlande. Precisamos continuar nela até o fim. Não basta somente dizer, eu sou membro da igreja, eu me batizei, agora eu estou salvo, agora eu vou ficar sossegado numa boa. Não, não é isso.
Você se alistou no exército, agora você tem que lutar. Você tem que lutar. Ainda continua. Não devemos ter experiência em capitular. Olha só, temos que combater o bom combate da fé até o fim. Ao vencedor é prometida a vitória triunfal. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tudo quanto foi perdido na queda de Adão é mais do que restaurado na redenção. Aquele que está sentado no trono diz, né? Eis que faço nova todas as coisas. E aí continue. Olhemos atenta e criteriosamente para nós mesmos. Não estão sendo violados os compromissos que assumimos no batismo? Isso é uma pergunta. Será que nós não estamos violando nosso compromisso no batismo? Porque a palavra de Deus deixa bem claro. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a gente, esse texto fala que quem tem ouvidos, ouça, Jesus está chamando, Jesus está exortando e depois, se você ler, ele repreende também no contexto. Esse ouvir aí não é simplesmente ouvir assim o áudio da palavra, né? Não é dar atenção especial à palavra. Sim, estudar, dá atenção, sentido, né? Ele ainda continua. Estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo? Buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus? Foi cortado o cabo que nos prendia à rocha eterna? Estamos sendo levados pela correnteza que conduz à perdição? Não faremos esforço algum para abrir passagem para avançar o rio acima? Não hesitemos mais, mas utilizemos vigorosamente os remos. Voltemos às práticas das primeiras obras, antes que naufraguemos fatalmente. Olha só que coisa fantástica, né? Cuidado. Fantástica. É interessante que o Espírito diz à igreja, não pode confundir, irmão, com prédio, viu? O Espírito não fala para as paredes. Vamos supor que aqui é uma igreja, essa parede aqui é uma igreja. Se nós mudarmos aqui, mudar daqui, vir uma pessoa ímpia e começar a fazer um bar, discoteca aqui não é uma igreja. Só é igreja porque nós estamos aqui. Porque o povo de Deus está aqui. A igreja, pessoas. Exatamente, a igreja é aonde Deus está, o seu povo, ali é a igreja. É numa casa, é num prédio, é debaixo de um pé de árvore, sim. Ali é a igreja. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, numa caverna, né? Numa caverna, sabe, na história, né? Montanha, nos últimos dias. Também vai ter também. Isso teve com Valdense nos últimos dias. Exatamente. Exatamente. As pessoas não podem se equivocar com isso. É um equívoco muito grande. Né? Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, o Espírito é sempre o estímulo. Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre nos estimula a ir na palavra. Porque através da palavra é que a gente vai conhecer a fundo quem é a pessoa de Deus. Porque nós temos caído muito naqueles falsos profetas que falam assim, Deus me revelou um negócio e fala aquela, não sei o que, você vai ganhar dinheiro, você vai ter o carro, você vai ganhar emprego. Pode até ser que tenha alguma revelação, mas para ter uma revelação, primeiro você vai lá confirmar se está tudo direitinho, aonde? Na palavra. Se ele passa pelo crivo da palavra. A palavra é como se fosse um rastreamento espiritual, fazer aquele rastreio espiritual. Sim. Como eu esqueci agora, me fugiu a mente agora, é um aparelho que quando a gente passa, que detecta qualquer coisa que seja inconveniente. Nesses aeroportos tem, né? Sim. Então, isso aqui... Lá é o detector de metais, né? Isso aqui é o detector da mentira. Exatamente, esse que vai detectar a espiritualidade. Não. Vai passar no crivo, né? O profeta. E se o profeta disser coisa que dizia na palavra, é o quê? Conforme Isaías 8, verso 20, se não falar a lei, conforme a lei e o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus lá, o testemunho, que é o Espírito de profecia. Então, por que eu falei isso? Porque hoje as pessoas não estão dando ouvido a palavra de Deus, tem ouvido muita pessoa. Hoje tem muitas pessoas que dizem ser profeta. E a palavra de Deus nós vamos ver mais para frente, no próximo capítulo da lição, vai falar de Laodiceia, que é o pior período. Como que no pior período apareceu mais profeta de Deus? Mas como é que pode isso? Se é o pior período.
haveria mais falsos profetas. Jesus no Mateus 24 falou, cuidado, se levantar muitos falsos profetas. Então, o mundo está se alastrando, e principalmente, se você vê esses falsos profetas, sempre estão inclinados mais nessa questão da prosperidade, e assim, tentando... Pecado acaricido. Exatamente, tentando agariar dinheiro, né? Dinheiro para levar uma vida assim, né? Interessante, Vilani, que esses falsos profetas, essas pessoas, eles sempre, né? Porque eles estão sendo, percebendo ou não, sabendo ou não, estão sendo os instrumentos de Satanás. E eles sempre induzem o povo a pecar. Já percebeu? Sim. Sempre induz o povo a pecar. Então, não, rapaz, isso não tem nada a ver, rapaz, isso é bobagem, continua. Não, pode, confia em mim, rapaz, confia em mim, isso é besteira, rapaz, isso não tem nada a ver, não. Pode transgredir esse mandamento, vai ser besteira. Um monte de gente faz, rapaz, isso é bobagem. Porque o falso profeta não quer espantar você da igreja, não. Porque aí ele perde. Igreja vazia é menos, falso profeta não quer isso. Falso profeta quer muita gente. Porque o número, o número, quanto mais o número aumentar, fica no pecado. Vai aumentar a receita vai aumentar. Sim, então, e aí o verdadeiro profeta, quando ele traz a mensagem, é para dividir mesmo, é o machado da raiz, né? Que nem João falou. Eu estou colocando o machado da raiz, decide, não é verdade? É a foice fazendo a... Vamos no domingo agora, em Patmos, Apocalipse 1:9, e diz assim, Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então comenta aí, irmãos. Então aí aqui João, aqui o texto é bem claro e bem direto. Ele achou, foram prender ele lá naquela ilha rochosa, e uma ilha de rochas improdutiva, pensando cerrar ali o testemunho de João. Então lá o texto diz que ele foi preso por causa da palavra de Deus, que João acreditava nas Escrituras, e por causa do testemunho de Jesus, ou melhor dizendo, por causa do espírito de profecia dos evangelhos e das epístolas dos apóstolos, dos profetas da atualidade daquela época. Sim. Então a gente já tem uma dedução aqui. A pessoa, muitas vezes, o espírito de profecia naquela época, a Bíblia, toda ela é um produto do espírito de profecia, do dom profético. É só uma sequência, isso é uma sequência. Como os livros não estavam acoplados ainda, não estavam junto ainda, aí então, palavra de Deus lá, o Velho Testamento, as Escrituras, as quais os discípulos, Jesus estudava, e o espírito de profecia, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, os evangelhos, posteriormente escritos pelos apóstolos, e também as epístolas, Paulo e tudo mais. Então, ele foi preso por crer no Velho Testamento, nas Escrituras da atualidade da época, e no Espírito de profecia, nos Evangelhos, nas Epístolas, e as próprias escritas, os testemunhos, o dom profético que estava nele, e ele mesmo propagando. Interessante que o próprio Pedro falou isso, né? O próprio Pedro menciona que nenhuma palavra de escritura veio na mentalidade humana, mas foram homens santos, inspirados por Deus, escreveram conforme Deus mandou. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, que foi Deus que inspirou a Moisés a escrever, né, todos aqueles livros, foi passando até chegar os últimos livros que Deus inspirou. Tanto estou falando do canon bíblico, tá? É claro que depois nós sabemos que Deus inspirou a mensageira do Senhor Ellen White para poder continuar com a obra que foi necessária. Lógico. Né? Então o espírito de profecia sempre foi, irmão, notório no decorrer da história da humanidade. A Bíblia que nós temos aqui, ela é toda o espírito de profecia, todo o dom profético. A única coisa que não é o espírito de profecia, sabe o que é, irmãos? São os 10 mandamentos, que foi o próprio Deus que escreveu. Ali não teve inspiração nenhuma, foi o próprio Deus que escreveu, o próprio dedo dele que escreveu. O resto foi tudo Deus falando, faça assim, o homem inspirado por Deus escrever. Vamos citar alguns, você vem à mente, lá no Antigo Testamento, que outros homens passaram as privações e foram perseguidos, irmãos? Aí. As privações aqui, a gente vê aqui lá o Daniel, a gente vê os 3 amigos lá dele. Os 3 amigos de Daniel, e também aqui a gente vê a experiência de Estevão também, né? A experiência de Estevão. Então, essa experiência aqui dos 3 amigos de Daniel, que é muito interessante, na fornalha ardente, se você ver lá,
o rei olha para eles três, vê neles três que são pessoas que se dedicaram e cumpriram todo o seu dever. Aí eu vou dar uma chance para eles, porque eles cumpriram todo o dever deles, e eles prestaram um serviço maior do que esses tais que estão aqui. Aí Nabucodonosor decidiu a dar mais uma oportunidade, mas se eles não se curvassem e adorassem conforme os outros, não teria mais jeito. Só que eles irritaram o Nabucodonosor. Não teria mais jeito. Eles irritaram porque ali estavam os homens grandes do mundo inteiro e na cara do rei eles falaram: ó, rei, fica sabendo. Não adianta. Nós não vamos adorar a sua imagem. Exatamente. Você não pode morrer, mas nós não vamos adorar não. Então ele passou vergonha na frente, ele ficou até vermelho, ele ficou irado. Eles assim, desafiaram a autoridade dele. Isso, desafiaram a autoridade. É bom ler aquele tema lá, a fornalha ardente. Eu tenho alguns textos aqui da lição, o Atos dos Apóstolos, 570, 571, e tem o 575 das páginas do Atos dos Apóstolos, 581 e 588 e 597. E a educação, na página 86, evangelismo, na página 120, fundamento da educação cristã, 109, 423, grande conflito, página 1278. E o testemunho para a igreja, volume, deixa eu ver aqui, esse aqui não. Tá bom, essas paginações aqui já é o suficiente, mas daqui a pouco eu vou ler uma página para vocês aqui, na página do testemunho para ministros. Testemunho para ministros, tem aqui uma indagação muito importante aqui. Na página 114, na página 114 está escrito uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Os que examinam esta palavra devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Seriam dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Você continua dando resultado lá, mas na frente da página ainda diz assim ainda: uma coisa compreender-se-á certamente do estudo de Apocalipse, que a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Maravilhosa ligação é vista entre o universo do céu e este mundo. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Esses dois livros devem ser cuidadosamente estudados. Então aí falou bem claramente que fez uma ponte com a alimentação, né? E Daniel, seus amigos, só foram firmes, porque em Daniel capítulo 1 eles resolveram firmemente não se contaminar. Resolveram decididamente. E aí, irmãos, a gente vê hoje aquela piada contra os irmãos que querem fazer reforma de saúde. Ah, os salvos pela soja. Ah, o reino do céu não é comida, não bebida. Tem um texto, eu vou ler aqui um texto. Ó, você percebe, Alexandre, né? Você já vai ler, você percebe que por meio dessa chacota, dessa piada, eles já estão perseguindo os irmãos. Eles estão perseguindo os irmãos pelo fato de que aqueles irmãos estão querendo viver. Sim. Viver a mensagem, viu, Alexandre? Viver a mensagem. Ou seja, cai naquele farisaísmo lá que Jesus combateu. Vocês não entram, não deixam os outros entrar, vocês estão na porta. Sim. E aí diz aqui, ó, e até fala que Daniel, se estivesse nos dias de hoje, seria chamado de fanático. Ele seria chamado de fanático. Ó, Atos dos Apóstolos, página 576. Assim será com todos que dispuserem a viver fielmente em Cristo Jesus. A perseguição e o discreto esperam, todos que estiverem cheios do Espírito de Cristo. Então, irmão, aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas é uma pessoa
estão perseguindo essa pessoa porque essa pessoa tem falta de educação, não sei o que. Não está falando disso aí, mano. Isso aí não tem nada a ver. Aqui está falando, ó, assim será todos que dispuserem a viver fielmente em Cristo Jesus. A perseguição e o descrédito esperam todos que estiverem cheios do Espírito de Cristo. O tipo de perseguição muda com o tempo, mas o princípio, o Espírito que o anima, é o mesmo que tem dado a morte aos escolhidos do Senhor, desde os dias de Abel. Em todas as épocas, Satanás tem perseguido o povo de Deus, tem torturado e lhe dado a morte, porém tornaram-se eles conquistadores ao morrer. Deram testemunho do poder de alguém que é mais forte que Satanás. Podem os ímpios torturar e matar o corpo, mas não podem tocar na vida que está escondida com Cristo em Deus. Podem encerrar homens e mulheres nas prisões, mas não lhe podem encerrar o espírito. Amém. Então, todos que querem viver fielmente, irmão, se você viver, quanto mais você viver mais cheio do Espírito Santo, mais você vai ser perseguido. E quem foi mais perseguido aqui na terra foi Jesus, porque ele era o homem mais santo, e ele mais perseguido. Exatamente, mas essa questão de alguns irmãos ficar com essas ideias, a gente sabe que é profecia. Sim. A Bíblia é taxativa nisso aí, então a gente tem que tomar consciência. Tem muitos irmãos que às vezes é escarnecido, isso é profecia, irmãos. A gente tem que enxergar a realidade que nós estamos nos cumprimentos proféticos. Eu, quando vejo isso, os irmãos fazem esse tipo de zombaria, eu olho para a Bíblia e vejo um cumprimento profético. Virão escarnecedores com seus escárnios. Então, os irmãos da igreja, que são os escarnecedores, eles estão cumprindo a profecia. Então eu fico triste por eles que estão assim, dominados pelo diabo. Então aí é complicado, porque uma pessoa que é dominada pelo diabo, qual é a esperança que vai ter? E nós vigiar, né? Quem está em pé de para exatamente. Então, não pode também nós pensar, nós pode também passar para o lado dos exatamente. Os porque hoje tá de um lado, meu pai está do outro, sem perceber. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar para não ser um escarnecedor também, né? É verdade. E olha só aqui, Mateus 5, do verso 10 ao verso 12, Mateus 5, do verso 10 ao 12, Jesus menciona também a respeito dessas coisas. Fala aqui no verso 10. Abençoados, eu estou lendo aqui, irmãos, a King James, tá? Eu estou lendo na versão King James, a fiel, tá? De 1611. Fala assim, algumas traduções falam bem-aventurados, né? Aqui fala abençoados. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E ele continuou, verso 11. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Olha só que coisa. E aí Jesus pronuncia uma bênção, né? Maior ainda, fala assim, ó, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus por causa disso. Olha, grande é a vossa recompensa. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E aí o verso 13, para fechar aqui, fala, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui Jesus fala assim, você vai fazer a vontade de Deus, você vai fazer a vontade de Deus, o diabo não vai querer deixar você em paz, certo? Ele vai perseguir, assim como fez com João, assim como fez com Daniel, os seus amigos que o Evilânio mencionou, assim como fez com Jó, coitado daquele homem, que o diabo se aborreceu daquele homem, certo? E usou os amigos deles para humilhá-lo. Assim como no decorrer da história da Bíblia, na Bíblia toda, quando você lê, você vê homens sofrendo por amor a Deus. E também no decorrer da nossa história, da nossa época moderna, você vê também. Se você analisar, você vai ver pessoas sendo perseguidas, sendo motivo de chacota. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, tá? Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus sendo perseguidas. Você está falando dos escarnecedores da igreja. Eu estou falando de pessoas que têm conhecimento. Essa parte é o mais humilhante. Os escarnecedores modernos. Os modernos. Porque Jesus, quando estava falando aqui, Jesus estava falando para o povo israelita. Era os escarnecedores da igreja. Da igreja, era dentro. Da igreja. Não estava falando de pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Da igreja. Entendeu? Porque as pessoas ali, essas pessoas que não têm conhecimento, Vilânio, essas pessoas, diante de Deus, pelo fato de não ter conhecimento, elas são inocentes ainda. Agora, quando o Evangelho, quando a luz de Cristo brilhar claramente na mente delas, que elas claramente tomam a decisão, ela já não é mais inocente. Agora, aqui está falando de pessoas que sabiam e rejeitaram e começaram a atacar os irmãos porque a vida deles
era uma constante reprovação, uma vida de pecado daqueles homens que queria continuar naquele mesmo jeito. A vida de luxúria, de pecado. Sim, então é isso que é o problema. Né? Então, aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 129, eu vou ler só um pouquinho, peço a sua paciência, rapidinho. O Senhor, em sua providência, trouxera esta prova a Abraão. Você lê por gentileza o contexto todo, eu só um pouquinho só para você entender. A fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé. Lições que deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Aí vocês sabem a história de Abraão. Você lê a página todinha, vocês vão compreender. Aqui, suportar a aflição. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põe a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali. E sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Aí você continue lendo um pouco ainda da página 130, que você vai ter um vislumbre. Então o que acontece? Muitas vezes, às vezes nós se sentimos assim, será que Deus me abandonou? Mas não, Deus conhece tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então nós desconhecemos essas coisas. E o nosso julgamento é pequeno. Às vezes nós julgamos que Deus não está com a gente, mas Ele está preparando um ambiente melhor. Ele joga nós na fornalha da aprovação, mas vai junto com a gente, para dentro da fornalha, como foi com aqueles 3 lá. Sim. Amém. Passear no meio da aprovação. Louvado seja Deus. Então, vamos na segunda-feira agora, no dia do Senhor. Ricardo, lê Apocalipse 1, verso 10. Vilano, lê Mateus 12, verso 8. E eu vou ler Isaías 58, 13. Apocalipse 1, verso 10, diz assim: Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Olha, no dia do Senhor. No dia do Senhor. Isaías 58, 13. Se desviares o pé para profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, chamado sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digo de honra que honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavra vãs. Meu texto é Mateus 12, 8. 12, 8. Perdão. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É Senhor. Então vamos explicar, vamos conversar sobre esse dia do Senhor que João teve o dia da revelação. Porque ele fala, estive no dia do Senhor, mas não fala o dia. E alguns vêm interpretar na filosofia e dizem, não, é domingo. Mas não tem base bíblica. Qual é o dia do Senhor aí? Interessante, irmãos, que aqui no próprio, na própria lição, tem um trechinho do Atos dos Apóstolos aqui, né, na página 581 aqui, que fala que o sábado, né, que o Senhor da Glória, foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo na cidade e vilas da Judéia. Considerava como sua propriedade as preciosas promessas feitas em referência a esse dia. Então, João, ele não somente guardava o sábado porque Deus falou que tem que guardar. Então, ele guardava o sábado sabendo que tinha promessas de Deus ali também, e ele queria fazer parte dessas promessas porque Deus prometeu e Deus não é homem para mentir. Né? Foi lido agora Isaías 58, Deus fazendo uma promessa ali que vocês vai ser abençoado, né? Que você vai ter, vai galgar nos altos dessa terra porque você honrou a Deus. Então João tinha isso em mente. E interessante que mesmo na cadeia, ele não esquecia disso. Na verdade, ele não esquecia disso. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante, irmão, nós temos que estudar referências. Se ele falou o dia do Senhor, você tem que buscar referências em outros textos do dia do Senhor. Em Isaías nós encontramos. Falou do sábado e aqui, sábado, dia do Senhor. Então qual é o dia do Senhor? Sábado. É o sábado. Então, irmão, cai fora que não tem referência falando domingo. Nem existe essa palavra dentro da Bíblia. Sábado é o dia do Senhor. Exatamente. Aqui no livro Meditação Refletindo a Cristo, na página 87, o subtítulo é
amor de Deus maravilha a João. O dia do Senhor mencionado por João era o sábado, o dia em que Jeová descansou após a grande obra da criação, e o qual ele abençoou e santificou por ter nele descansado. O sábado era tão sagrado observado por João na ilha de Patmos como quando se achava entre o povo. Pregando sobre esse dia, as áridas rochas que o cercavam fizeram-no lembrar-se do rochoso monte Horebe, e de que Deus, ao dar sua lei ao povo ali, dissera: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. O Filho de Deus falou a Moisés do alto do monte. Deus fez das rochas seu santuário. Os outeiros eternos eram o seu templo. O divino legislador desceu sobre a rochosa montanha para pronunciar sua lei aos ouvidos de todo o povo, para que eles ficassem impressionados com a grandiosa exibição de seu poder e glória, e temessem transgredir os seus mandamentos. Deus falou sua lei em meio a trovões e relâmpagos, numa espessa nuvem no topo da montanha, e sua voz era como o som de uma trombeta extremamente alto. A lei de Jeová era imutável e é imutável, e as tábuas sobre as quais ele as escreveu eram de rocha dura, para demonstrar a imutabilidade de seus preceitos. Então, irmãos, esse texto ele é simples, não tem segredo. E não tem como ficar explicando. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Dia do Senhor, simplesmente assim, sábado. Então ele teve a visão, essa visão que ele está falando aí, ele foi arrebatado no dia de sábado. Teve visão no dia de sábado. Interessante, Vilano, só você puxou esse assunto, né? Para quem foi que ele escreveu isso? Para quem foi que ele estava escrevendo? Para quem era que ele estava escrevendo isso daí? Era para os membros da igreja. Então, quando ele falou, fui arrebatado no dia do Senhor, os membros da igreja já sabiam qual era o dia do Senhor. Sim, já sabia, entendeu? E ele está falando do quê? Está falando do sábado, porque ali na igreja ainda tinha muitos judeus ali. Tinha muitos judeus. Tudo bem que nós sabemos que Roma já tinha feito o que fez ali com Jerusalém, mas já tinha muitos judeus cristãos ali naquele meio. Então, vocês acham que às vezes a pessoa fica pensando, não é o domingo, mas como você acha que os irmãos, que a igreja, que os filhos de Deus abandonaram os mandamentos de Deus? Não tem lógica nenhuma. Ainda mais que tinha os membros da igreja ali, judeus ali, membros da igreja, nem todos eram estrangeiros. Tinha muitos ali, e fora que João também era judeu. João também era judeu. Então ele fala assim, fui arrebatado no dia do Senhor. Ele estava falando para a igreja, e a igreja já sabia. Ele não precisa escrever, fui arrebatado no sábado, porque todo mundo já sabia o que significava o dia do Senhor. Não é verdade? Isso é uma coisa bem lógica. Né? Não tem cabimento. Não tem como eu desviar a atenção disso, né? Entendeu? É verdade. No grande conflito, na página 446, vocês leiam, por gentileza, vocês leiam a página completa, tá bom? 446, grande conflito nesta edição aqui. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte, disse ele: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, versículo 17 a 19. É fato geralmente admitido por protestantes que as Escrituras não autorizam em nenhuma parte a mudança do sábado. Isto se acha plenamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Então, vários escritores protestantes escreveram, não tem mudança nenhuma. E a própria Igreja Romana se declara que foi ela que fez essa mudança. Sim. Vamos na terça-feira, então. Agora a visão que João teve de Cristo em Patmos. Lê Apocalipse para nós, Apocalipse 1, verso 12 a 18. Eu vou ler Daniel 10, 5 a 6. Capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. O verso 12 começa assim: voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem,
vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo, seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes, e sua face era como o sol, quando brilha em sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. E Daniel 10, capítulo 10, verso 5 e 6 diz assim, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como bélero, e seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Então vamos comentar essa terça-feira, irmãos. Olha aí, que maravilhosa que João viu Jesus. Olha que visão poderosa. A mesma visão que Daniel teve. O mesmo ser, Jesus. Profetas e Reis, na página 240, diz assim: Jesus conforta nossa tristeza pelos mortos com uma mensagem de infinita esperança. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Oséias 13, verso 14. Eu sou o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 17 e versículo 18. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como o Salvador da humanidade, de quem foi um tipo, Eliseu, em seu ministério entre os homens, combinou o trabalho de curar com os de ensinar, fielmente e incansavelmente, através de longo e eficaz labor. Eliseu esforçou-se por nutrir e fazer avançar a importante obra educacional conduzida pelas escolas dos profetas. Na providência de Deus, suas palavras de instrução aos fervorosos grupos de jovens reunidos eram confirmadas por profundas manifestações do Espírito Santo e às vezes por outras inconfundíveis evidências de sua autoridade como servo de Jeová. Você continua lendo toda essa paginação aqui, porque aqui é um encorajamento. Quando João estava na ilha lá, vendo a igreja, toda tendo aquelas visões e o sofrimento da igreja, Jesus aparece agora e encoraja ele. E os profetas anteriores já tinham encorajamento já. Sim. Através de Cristo, eles encorajavam a igreja. E é interessante que ele fala uma palavra em todos os textos, que é Apocalipse 2:2, Apocalipse 2:9, Apocalipse 2:13, Apocalipse 2:19, Apocalipse 3:1, Apocalipse 3:8, Apocalipse 3:15. É a mesma coisa. Conheço. Eu sei conheço o que vocês estão passando. Eu sei. Não, e outra, além de conhecer o que vocês estão passando, Alexandre, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, assim, se eu, você, Vilânio, você aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus sabe de tudo. Deus sabe realmente qual é a intenção do nosso coração. Ah, eu sou de Jesus. Será que eu mesmo sou de Jesus? Eu falo por mim, será que eu sou de Jesus mesmo? Deus sabe, Ele sabe se eu sou dele. Sabe sim. Ele sabe se eu estou sendo verdadeiro, se eu estou sendo autêntico ou se eu estou sendo um mentiroso. Isso. Entendeu? E Ele conhece, irmãos, conhece. As pessoas que estão nos caluniando, nos prejudicando em reuniões aí, querendo até disciplinar, excluir os irmãos. Conhece aqueles que querem prejudicar a obra de Deus, aqueles que são usurpador, que está só por grana. Deus sabe aqueles que estão querendo ir, está na igreja porque ama Jesus, sim, ou porque quer se aparecer. Deus conhece tudo, irmão. Se a gente não se arrepender do nosso pecado, é esse plano
que a gente põe por cima dos pecados vai ser levantado. Não tem adianta. como. A mentira, Alexandre, a mentira não prevalece por muito tempo. Não adianta. Não adianta mesmo. O ditado é popular, a mentira tem perna curta. Tem perna curta, não sobrevive, não subsiste. E aqui, irmãos, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 125. O capítulo aqui é Separação do Mundo. Mas olha só, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, ó, muitos dentre o professo e peculiar povo de Deus se acham tão conformados com o mundo que seu caráter exclusivo não é distinguido. E isso dificulta a distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Dificulta, nós não conseguimos saber. Né? Deus faria grandes coisas por seu povo se ele se apartasse do mundo e se permanecesse separado. Se tivesse se submetido à sua guia, ele os tornaria um louvor em toda a terra. Diz a testemunha fiel e verdadeira: eu conheço as tuas obras. Eu conheço, tá vendo? Jesus fala, as obras, irmão. Conheço as tuas obras. Deus quer que nós tenhamos uma obra, não é essa aí, a filosofia, não, que está no meu coração, Deus conhece. Deus quer ver que você faça. Não, mas Deus sabe, mas Ele quer que você demonstre. Exatamente. Mas você sabe o que é interessante? Pode falar. Essa obra da Apocalipse 2 aí, eu quero saber, pelo menos essa... Eu vou enfatizar a obra do Apocalipse 2, verso 2. Lê para nós aí novamente, Alexandre. Apocalipse 2, verso 2? 2, verso 2. 2, verso 2. Está escrito assim, irmãos, ó. Assim do Senhor, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que assim mesmo se declara após e não são, e o achasses mentirosos. Assim, peraí, aqui pelo menos isso aqui. Essa é uma obra que honra a Deus. Essa é uma obra que honra a Deus. Eles lá na época, ele está falando para qual igreja? Nessa época aí? Os apóstolos. Não, mas a igreja da época lá. A primeira de Éfeso, depois fala para todas. Exatamente. Fala para todas. Eu quero saber essa igreja essa aqui. Daí, Éfeso. Esse ponto aí. Eu conheço as tuas obras. Que obra? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, mostra a obra deles lá. Claramente. Vamos ler esse texto aqui na Bíblia e vamos saber qual é a obra da igreja de Éfeso. E a obra da igreja de Éfeso, em Colossenses, nós vamos ver aqui uma coisa espetacular. Colossenses, vamos ver essa obra da igreja de Éfeso. Aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Qual foi a obra da igreja de Éfeso? Que Jesus está falando aí? A obra que ele falou aí, que eles pregaram o Evangelho a todo mundo. E eles 31 anos sem essa igreja. Fundamentado na fé, eles não mudaram. Fundamentado na fé. Então, aí, Vilânio, aí entra também aqui, a gente não está mencionando. Irmãos, aqui está falando o que a gente falou agora, né? Está falando da obra, a obra. Essa obra, a obra deles da fé, a obra desses homens, eles estavam totalmente empenhados em honrar a Deus. Ah, não, mas Deus conhece meu coração. Lógico que Deus conhece seu coração. Deus só quer o coração. Lógico que Deus quer seu coração. Só que quando você fala Deus quer meu coração, você já está fazendo a obra. Você já está fazendo uma obra boa ou ruim. Sabe? Porque aqueles ociosos também estão fazendo uma obra para o inimigo. Entendeu? Então não adianta, irmão. Não adianta falar assim, não, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu estou aqui, que não sei o quê. Tudo bem, Deus sabe. Ele está vendo a sua obra, qual é o fruto que você está dando. Então não tem como. Não, naquele dia, eu vejo, irmãos, né, se eu estiver errado, os irmãos possam me corrigir. Naquele dia não vai ter desculpa. Para os conhecedores da palavra de Deus, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa de falar assim, não, eu não sabia, então eu não sabia? Será que você não sabia mesmo? Porque a todos os homens, irmãos, todos que passaram por essa terra e todos que hão de passar e vão conhecer o Evangelho até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas vão ter obras. Todos vão ter obras. Exatamente. Para glória ou para desonra de Deus. Só que esses homens de hoje em dia, nesse período laodiceano miserável, a igreja pobre segue nua, a gente entra com aquela filosofia. Não, enfatizar muita obra, isso é legalismo. Irmão, legalismo é porque a pessoa fazer as coisas sem Deus.
Uhum. Se a pessoa fazer as coisas sem Deus, é um legalista. Ele não consegue, irmão. Os fariseus eram assim. Mas com Deus, qual o fruto de estar com Deus é fazer. Quem diz que está com Deus e não faz reforma de saúde, Não faz obra vestuário, não faz reforma, as reformas que a Bíblia e a Espírito Profecia fala, irmão, está perdido. Nunca foi justificado pela fé. Entendo. Achou que foi, mas não foi. É verdade. E olha só, irmãos, ó, e aqui Jesus está falando disso. Ó. Jesus não é os apóstolos, não são os apóstolos que estão falando, para depois o pessoal falar assim, não, você não entendeu, ele está querendo dizer isso, eu prefiro ficar, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu prefiro ficar fulano. Então, sabe que tem gente que é assim, né? Não sabe disso. Ah não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Tiago. Tem gente do argumento de teólogo tal, do teólogo fulano. No fulano, ciclano. Então, eu prefiro o teólogo tal, o pastor X, o pastor Y. Então vamos direto para o grande pastor, né? O grande pastor, o pastor dos pastores, né? É o que manda, é o sumo pastor. O que falou é lei. Olha só. Capítulo 5 de Mateus, verso 16. Esse verso, irmão, nós já lemos aqui várias e várias vezes. Olha só. Deixai vossa luz brilhar diante dos homens. Jesus está falando isso. Ainda continua. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras. As obras têm que ser mostradas. Não é para me aparecer. Olha só. Ainda continua. E depois que esses homens, essas pessoas verem as minhas boas obras, eles, olha só, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Veja, então as minhas obras é instrumento de Deus. É instrumento de Deus. Entendeu? As boas obras, né? As boas obras que é o mais correto falar, as minhas boas obras é um instrumento de Deus para a salvação dos outros. Porque as pessoas, esse negócio, irmão, Deus somente falar de Jesus somente com a boca, somente com os lábios, somente a voz, tem o seu efeito. Tem o seu efeito. A gente não está menosprezando isso, né, irmãos? Não estamos menosprezando isso. Tem o seu efeito. Mas nós sabemos bem claramente que a obra feita pela pessoa que está mostrando que crê, fala muito mais alto do que somente abrir a boca, porque é o que mais tem a gente abrindo a boca falando. É o evangelho prático. Prático. Isso. Nessa mesma igreja aí que Jesus elogia com essas suas obras, e as obras de Éfeso, foi pregou o evangelho no mundo todo, a igreja do ano 31 ao ano 100, lá diz que eles põem à prova alguns apóstolos lá, que se diziam apóstolos. Exatamente, e acharam eles de que maneira? Mentirosos. Como foi que eles põem à prova e acharam eles mentirosos? Isaías 8, versículo 20, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não há luz. Não há Espírito Santo neles. Exatamente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha aqui, irmão. E não é a maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então a gente tem que ficar atento, né, irmãos? Porque tem esses escarnecedores da igreja dizendo que são servos de Cristo, mas que na realidade são servos de Satanás. Irmãos, nós aqui não estamos aqui para nem bajular os irmãos, nem tampouco para criticar, nem coagir ninguém. Não, nós não estamos aqui para fazer isso. Mas nós estamos aqui para apresentar a palavra de Deus como realmente é. E a realidade é esta. Em termos reais e espirituais, é essa. Bíblia e Espírito Profecia. Não tem problema. Chega de livro, irmão. Livro, teólogo tal. Argumentação de pastor, de ancião, de escroto. Não, pode ser até um livro bom, mas tem que passar no crime. Sim, tem que passar no crime. Gente, vamos ser bem claros. Não adianta. Não adianta. Irmãos, nós temos que ficar atentos a isso. Para qualquer homem ou mulher, qualquer um que se diz de Deus, e ele bate de frente com a palavra de Deus, esse homem está sendo um falso profeta, um falso discípulo. A palavra de Deus fala, vamos supor, a gente vai lá. Um texto bem claro, Ricardo. O Espírito você fala que não tomar café. Aí vem um ministro e fala, tem que tomar café. Que não tem nada. Não, você fala fora. Ele é falso. Falso profeta. Ele é falso. Você falou isso, não tomar café. Mas tem texto de profecia que é mais duro ainda. Tomar café é pecado. É pecado. Aí eu vou lá e tomo café. Eu tomo café. E ainda não, é bobagem. É bobagem. É remédio, faz bem pra saúde. Olha, a ciência fala que faz bem pra saúde. Não sei o que. Faz bem pra saúde? A palavra de Deus falando que faz mal e vai empurrar ele pros outros. Ele fala que a ciência fala isso. Mas o dono da ciência fala o contrário. Fala o contrário. Então.
E aqui, irmão, a fé pelo qual eu vivo, página 280, fala que Deus, mesmo que entre essas coisas dentro do povo de Deus, Deus vai cuidar. Ó, às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos da sua igreja. E o dano é ela feito para os seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada nesse mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. Não é sua vontade que métodos mundanos corrompa os seus registros. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Olha, ele não deixa. O seu povo, irmão, ó. Deus declara que ainda que uma mãe possa esquecer de seu filho, é mãe, isso aqui não é mulher que deu luz não é mãe mesmo, que dá a vida para seus filhos. Ó. Mesmo declara que uma mãe possa esquecer de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus pensa em seus filhos com a mais terna solicitude e mantém o memorial escrito diante dele para que jamais possa esquecer dos filhos dos pais, cuida. Então, irmão, o povo de Deus, a igreja de Deus, é o povo de Deus, o trigo. Deus não esquece. Pode o joio trazer mundanidade, corrompa, traga métodos mundanos de evangelismo, mas Deus está de olho, como nós vemos aqui no Apocalipse, que Deus está andando no conhece, isso. Deus sabe que quem... E não adianta bater no coração. Deus sabe no coração, sabe mesmo. Sabe. Ele sabe, irmão, que você e eu não querem viver a palavra de Deus. Não adianta a gente se enganar. E ele sabe como o servo de Deus quer viver, está sendo perseguido. Deus Agora, sabe tudo. olha que interessante. Eu acho muito interessante a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, é linda demais. Nessa igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, olha o que diz aqui. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha aqui. Deus falou que ele é rico. Deus falou que é rico. Rico, aqui. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga do diabo. Aí dentro da igreja tem uma sinagoga do diabo, no caso, né? Uhum. Os irmãos, os escarnecedores e essa turma que... Aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Os que rejeitam a palavra, quer seja eu, quer ser qualquer pessoa. Qualquer um. Se rebelar contra Deus, aí faz parte da sinagoga do diabo. Então, aí diz que Deus fala que eles são ricos, mas ricos em quê? Lá em Tiago 2, verso 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ricos em que mesmo? Na fé. Fé. Então, Deus... E essa igreja, a primeira igreja aqui, diz que nós somos pobres, mas Deus diz que ela é rica. E a última igreja diz que é o quê? Rica. E mas Deus fala para essa última igreja lá de Sé que ela é o quê? Pobre, miserável. Mais para frente aqui na quinta-feira, nós vamos aprofundar mais nessa igreja de Éfeso. Vamos na quarta-feira agora. Lê para nós Apocalipse, Ricardo. Apocalipse 1, verso 11, 19 e 20. E aí nós vamos entrar, irmão. Nós só demos só um aperitivozinho assim, só um gostinho das igrejas aqui. Nós vamos entrar logo. Apocalipse 1:11. 1:11 diz assim: dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envio a 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. O verso 19 diz o seguinte: escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. E o verso 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, né? Esse é o mistério. Aí diz mais: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Então, irmão, vamos comentar. Essa mensagem foi dirigida para aquelas 7 igrejas literais que tinha lá, mas para nós hoje, todas as épocas. Vamos comentar isso aí. Interessante, né, irmãos? Que tem essas igrejas passavam problemas. Apesar que, até aqui na própria lição menciona que não existia somente essas igrejas, a gente sabe disso. Lógico. Mas essa daqui estava passando por mais dificuldades. E o 7 é plenitude, né? Perfeição. Sim, e ela tinha uma grande influência sobre as outras, de um modo geral, para poder, né, para poder ajudar as igrejas, ou talvez afundar, entendeu? Você pode ver, irmãos, às vezes tem uma igreja em específico que tem uma grande influência sobre outras. Na verdade, assim, por exemplo, nós somos da igreja adventista do 7º dia, nós sabemos disso. Às vezes tem uma igreja que, a igreja de tal lugar, essa igreja tem
chama muito mais atenção àquela igreja, então do modo que aquela igreja age, muitas vezes as outras que são mais próximas agem também, então ela tem uma certa influência sobre as demais. E aqui não era diferente, né? Aí fala de Éfeso, fala das outras, e aí Deus começa, Jesus ali começa a destacar vários pontos de cada uma delas. De cada uma delas, pontos bons e também pontos a melhorar, né? Pontos a melhorar, né? Que Deus menciona isso para nós estamos vendo aqui. E isso, irmãos, você pode ver que isso também não ficou somente ali, porque em cada época da história da igreja cristã, a igreja se portou de um modo semelhante às igrejas lá. Sim, a gente vê essas 7 igrejas, tem coisa que a igreja de Éfeso pode ser aplicada para nós hoje, sim, igual o Evangelho leu. Tem aí, vocês têm com pessoas que são apóstolos, mas não são mentirosas. É aplicado nós também, aqui na nossa época também tem gente mentirosa. Mais pra frente vai falar das 7 igrejas, vai falar de Jezabel, vocês têm tolerado Jezabel. No nosso meio tem Jezabel, nós temos que vigiar para não ser Acabe, né? Os Nicolaitas, misericórdia, passa a mão na cabeça do pecado, não tem problema não, Jesus vai te transformar. Isso é doutrina Nicolaitas. Então é aplicado para eles e é aplicado para nós, todas as épocas. É que Salomão deixou bem claro, né? Não há nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo. Tudo que foi há de aparecer. Então são muitos personagens, são muitas pessoas. São muitas pessoas, né? São muitas pessoas, só muda o endereço. Eu vejo assim, só muda o endereço, né? Porque acontece sempre a mesma coisa, E nos convém... Porque a natureza do ser humano é a mesma. Sim, e interessante, Alexandre, que nos convém, nós hoje, irmãos, eu falo para vocês, nós não temos desculpa. Isso é meu ponto de vista. Eu acredito que se Jesus viesse hoje e colocasse todos nós diante de juízo agora, assim como Daniel viu lá, com juízo, e colocasse lá épocas, sabe? Épocas da igreja, e colocasse nossa época hoje, todas aquelas épocas iria nos condenar, porque nós temos o exemplo deles, as coisas que eles passaram, tudo que eles passaram, certo? E muitas vezes nós insistimos em permanecer no erro. Em termos de mundo, fora, no mundo chamado mundo secularizado, fora, e na igreja, agora, nesse mundo agora, o mundo está mais depravado. Sim. E a igreja também, em termos espirituais, de qualidade espiritual, está mais, como é que eu vou falar? Está deixando muito a desejar. Está deixando muito a desejar. Então, mas esse raciocínio do Ricardo é lógico, bate com a Bíblia. Exatamente. A Bíblia fala assim, que nós vamos ser julgados pela luz que nós temos. Atos 17:30 está dizendo bem lá. Então, irmãos, quem tem mais luz? Nós. Jesus falou assim, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que eu fiz aí, Cafarnaum, as cidades que eu passei aí, eles se converteriam. Tu foi levado até o céu, vocês vão ser abatidos até o inferno, porque vocês tiveram luz, vocês viram eu fazer as obras, vocês não se converteram. Se Jesus tivesse em Sodoma, não se converteria. Vai se levantar no juízo. Alexandre, mas veja só, teve os ninivitas, Evilane, se converteram com a pregação de Jonas. Que pregação que aquele homem falou? Nação pagã sem luz. Sem luz. Que pregação que aquele homem falou? Vocês são tudo mortos. O homem já odiava aquele povo. O homem não teve misericórdia nenhuma. Não falou assim, aceita Jesus. Se converte ou morre? Não, ele falou o seguinte, e pior que ele nem falou se converte ou morre. Ele falou, vocês só tem 40 dias. Vocês decidam. Só tem 40 dias. Deixou bem claro. Já era, tá todo mundo morto. Só 40 dias vai todo mundo morrer. Deixou bem claro. Deus falou. Aí os homens, na simplicidade deles, na ignorância deles, vamos jejuar, clamar a Deus que tem misericórdia de nós. E ainda por cima, os homens na ignorância deles foram tantos que nem os animais vão comer. Os animais vão comer. Ninguém. Nem homem, ninguém vai comer. Nem os animais. Exatamente. Eu falei, rapaz, eles levaram a sério ali. O negócio ali foi sério. Foi sério e interessante, irmão. Que Deus olhou assim, na simplicidade daqueles homens, Deus falou, não, eu não posso destruí-los, não. Aquele povo se converteu. Eu lembrei que fazia até uma ponte, Ricardo. Tem muitos hoje em dia, nessa época secularizada nossa, sincrética aí, vem um pregador e prega uma mensagem, aí que mensagem dura, pregou sem amor, aí fica uma filosofia. Gente,
O homem pregou sem amor para o povo do mundo. E o povo se converteu. Sim. Então não é o falar, irmão. É o aceitar a mensagem. O camarada pode falar assim, Alexandre, se você não aceitar essa mensagem, você vai morrer, cara. Se eu tiver o coração aberto para Deus, ai, que mensagem foi dura, mas que mensagem maravilhosa. Mas, irmão, quando nós somos rebeldes, pode pregar com amor, pode vir um anjo do céu, pode Jesus pisar aqui na nossa igreja, pregar no púlpito. Se nós não tiver convertido, nós expulsa Jesus, como os homens da época que empurraram Jesus, quiseram jogar ele no precipício, só não jogaram porque os anjos tirou ele. Sim. Nós ia matar Jesus. Sim. Não adianta, irmão. É a vontade de querer aceitar a mensagem. Pode ser até um jumento. Se a pessoa é convertida, o jumento falou, Deus falou comigo, tá bom, Senhor, eu vou aceitar. Então não tem essa de, ele falou com amor, irmão, nenhuma, mas não pode julgar. Como é que uma pessoa que está pregando no púlpito, ele pregou sem amor? Como que eu tenho essa capacidade de ler a mente e a intenção da pessoa? Eu sou Deus, então não pode julgar, mas não pegou sem amor. E pode ter gente que prega bonitinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tudo bonitinho, só texto bonitinho, e pode ser que essa pessoa seja um demônio. Já foi falado já sobre essa questão dos falsos profetas, do engano. O sábio Salomão vai dizendo no Provérbios, aquele tapinha na costa vem acompanhado sempre de falsidade. Então, irmãos, só lembrando que Jesus, Satanás cita a palavra de Deus, ele falou para Jesus, pula, citou Salmo, pula Jesus, porque o anjo dará ordem a teu respeito. Cuidado. É texto dentro do seu contexto. E aqui, irmãos, aí cada um tem que... Aqui já foi falado já em outras lições anteriores que todo dever de uma pessoa racional é saber o que é a verdade, buscar na Bíblia o que é a verdade, por si só, Exatamente. Então, aqui na página Atos dos Apóstolos, na página 585, e o capítulo é o Apocalipse. Diz assim: foi Cristo que ordenou ao apóstolo relatar o que deveria ser revelado. O que vês escreve num livro, ordenou ele, e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e Esmirna, e foi falar em nome das igrejas, né? Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado das igrejas nos diversos períodos da história do mundo. É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro. Assim é simbolizada sua relação com as igrejas. Lê a página toda desse livro que você vai ter uma compreensão melhor. Então, Jesus está com sua igreja, se comunicando com a sua igreja. E sempre providenciando luz à sua igreja para que ela não venha cair em erro. E quando cai em erro, sempre dá advertência. Sempre dá advertência. E essas advertências, essas informações, sempre Deus utiliza em seus servos para repreender, aconselhar a igreja. Eu castigo, disciplina aqueles que eu amo. Exatamente. Né? Se está sem disciplina, já não sou mais filho, sou bastardo. Pessoas indisciplinadas é complicado. Quem não é indisciplinado dá muito trabalho, muito trabalho. Um filho indisciplinado dá muito trabalho com o pai. Vamos lá, agora na quinta. Ricardo, por favor, lê Apocalipse para nós, Apocalipse 2, verso do 1 ao 7. Agora vamos da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, verso 1 a 7. Capítulo 2, do verso 1 até o 7. Começa assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que se dizem apóstolos, e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, por causa do meu nome trabalhaste, e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro de seu lugar.
se não te arrependeres. Mas isto tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha, irmão, vamos comentar. Tem bastante texto aí. Vamos comentar para trazer para o dia de hoje, essa igreja de Éfeso. Aí na época aí, sabe que os nicolaítas, eles tinham uma ideia. O que aconteceria no corpo não teria problema nenhum, porque... Não afeta o caráter. Exatamente. Então, cristianismo não é estilo de vida, não é comportamento. É independentemente de comportamento. Então parece que essa ideia está no nosso meio hoje. Porque não, hoje essas mesmas expressões que eu estou usando aqui, agora, dia de hoje, alguns pastores usam. Eu vi os pastores usar essa mesma argumentação que eu estou falando aqui, essas expressões. Cristianismo não é comportamento. Isso aí, alguns pastores usam essa terminologia. Eles dizem que não, independentemente de estilo de vida, a pessoa pode ver o seu cristianismo, independentemente de estilo de vida. Ideia nicolaíta, mas misericórdia. Independentemente, mas aí, agnóstico. Sim, mas aí, Vilani, olha só. Se o cristianismo não é estilo de vida, não é comportamento. Não é comportamento, bem lembrado. Não é comportamento, como é que as pessoas vão saber se eu sou cristão? Não vão saber. Hoje em dia o que acontece? O cristianismo está mais ou menos assim. O que é que o inimigo faz? Você pode, você ir na igreja, você obedecer certas conveniências da igreja é o suficiente. Da igreja. Obedecer certas conveniências da igreja é o suficiente. Regras humanas. Exatamente, é o suficiente. Então todos nós todos são cristãos, todos. Certo. Igual lá no tempo de Constantino, lembra de Constantino? Virou moda ser cristão. Exatamente, é modismo. Todo mundo é cristão, foi igreja, sou cristão, e independentemente do que você vá praticar. Não tem problema. Jesus vai te salvar. Mas o importante é Cristo no coração. Independentemente. Mas aí, Milano, tá batendo de frente. Esse comentário aí que você ouviu, até infelizmente foi triste, né? Não foi uma vez nem duas, não, vários. Foi triste chegar a ponto de um pastor falar esse tipo de coisa. Eu falei para esse pastor que não tinha nada a ver com aquilo que ele está falando, aquela ideia dele, tinha nada a ver com a Bíblia nem com o Espírito de profecia. Então, é uma pena, porque quando você vê uma pessoa assim, uma pessoa simples, está começando a caminhar no cristianismo, talvez numa rebeldia, você até entende uma pessoa que não, ele tem falta de conhecimento ainda, né? Falta de siso ainda, vai conseguir ainda. Mas quando você ouve isso de um líder, fica mais difícil. Fica mais difícil de você suportar isso, né? Mas, voltando aqui, Vilani, esse comentário vai de frente, bate de frente diretamente com o que Jesus falou em Mateus 5, verso 16. Jesus fala de comportamento ali, Jesus fala das obras de comportamento, para que os outros vejam que você é um cristão. Mas então, você entendeu? Vai batendo de... Veja, a pessoa está desmentindo Cristo. O próprio Cristo está sendo desmentido ali. Entendeu? Porque ali não foi homem falando, ali foi o próprio Filho de Deus falando. Então esses nicolaítas no dia de hoje, irmão, o que eles ensinam? Que o que você come não afeta seu caráter. O que você veste não tem nada a ver, não tem problema. Então são os nicolaítas hoje. Se você vê alguém falando isso que o irmão apresentou aqui, que o que você faz, suas obras não tem nada a ver com a sua espiritualidade, são nicolaítas. E os nicolaítas, irmão, eles passam a mão no pecado. Não tem problema, irmão. Fica sossegado. A gente vai vencer só na volta de Jesus. Porque eles creem, os nicolaítas creem que o espírito não pode ser afetado do que faz na carne. Só que a Bíblia fala que corpo, alma e espírito são juntos, irmãos. Junto. Tudo que faz um afeta o outro. O que você come afeta a espiritualidade. O que você assiste afeta a espiritualidade. Tudo que você fazer na carne, suas obras, afeta a espiritualidade. Tanto em você como no seu entorno. Não tem como. Cai fora esses nicolaítas dos dias de hoje, irmão, modernos. A verdade é essa. Hoje em dia, o sistema é como se fosse um sistema que foi criado pelo diabo para inibir a pessoa de ter espiritualidade. Então o que acontece? Você quando pega um cabeça de um determinado grupo,
que ele é dominante, ele domina o grupo, você pegou o cabeça, o resto do grupo é consequência. É mais ou menos assim. Então o diabo tem na mente dele assim. Se eu dominar a mente de um pastor, as suas ovelhas vão acontecer o que com ela? A maioria. Você entende? E as ovelhas, em termos espirituais, que não gostam de comer aquele capizinho verde. Gostam de comer palha. O capizinho verde que eu estou falando aqui é as escrituras. Buscar por si só. Bereano, né? Exatamente, um bereano, por si só. Quando o camarada ele gosta muito, os falsos profetas é o seguinte, ele não gosta que as pessoas que ele vai enganar vá buscar informação, vá a fundo. Para ele ter mais capacidade de dominar as pessoas, ele precisa fazer com que a pessoa não vá cavar fundo essas questões, a espiritualidade, não vá cavar fundo. Porque se cavar fundo, vai descobrir que ele é o quê? Falso profeta. Um falso profeta. Você descobre assim de maneira clara e taxativa, que um camarada está te iludindo, te enganando, é nas escrituras. Isso foi na Idade Média. Sempre foi assim, não era lá sempre foi assim e sempre o será. É o padrão é esse e não muda. Não incentiva o povo a ler Bíblia e Espírito. Para quê? Para descobrir que ele é um falso profeta? Não vai. Não compensa. Não vai. Não vai. Um camarada que ele bula a lei, que ele sempre quer camuflar a questão da lei, ele cria uma lei, mas ele mesmo transgride, ele nunca quer que ninguém tenha conhecimento daquela lei. Para não ficar assim, opa, peraí, esse camarada aí, ele tá totalmente estranho. Tá ele vai se mostrar mentiroso, né? Exatamente. Interessante que aqui, irmãos, né, nessas cartas aqui para 7 igrejas, Jesus sempre enfatiza ao que vencer, aquele que vencer. Nossa, alguém está errado, irmão, vou ser bem claro. Alguém está errado. Ou Jesus está errado falando que vai ter vencedor, aquele que vencer vai ter isso. Olha só, começa aqui, ó, olha só o verso 7. Quem tem ouvidos que ouça, né, que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pronto, Jesus já está dando um prêmio, aquele que vencer. Ele falou, que vencer, ou seja, tem condições de vencer. Então, se você vencer, você vai ganhar. Certo? Se você vencer, você vai ganhar. Aí você vai mais um pouquinho para baixo, né? Olha só, o verso 11 fala assim, quem tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha o que está dizendo, olha só. Aquele que vencer não será ferido com a segunda morte. Ou seja, vai ter a vida eterna. Né? Ao que vencer vai ter a vida eterna. E aí continua. Você avançando mais um pouco, né? Aqui tem o verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca escrito na pedra um novo nome, né? Que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Veja, ao que vencer. E aí continua, tem outro texto ainda, olha só. Deixa eu só avançar aqui mais um pouquinho. Aqui. Verso 26, fala aqui, ó, olha só. Ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, olha só, eu lhe darei poder sobre as nações. Veja, ao que vencer vai governar as nações. Jesus está falando isso. E aí, um pouquinho mais para frente, só espero que os irmãos tenham paciência, né? Que eu estou lendo alguns textos aqui falando do que vencer. Jesus falando isso, não sou eu que estou falando isso, não é nenhum de nós aqui. Né? Aí avançando mais um pouco, aqui, verso 5 do capítulo 3. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Olha só que coisa poderosa. Aí, agora chegando a parte da igreja de Filadélfia aqui, né? Aqui. Verso 12 fala assim: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o seu novo nome. E aqui, o último, que já entra no período final, né, que é Laodiceia, verso 21. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poxa, Jesus 7 vezes Jesus falou nesse ponto. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, e Jesus está dando galardão, né, recompensa ao que persevera, né,
pela fé, Lógico. né, e se torna vitorioso. Então, irmãos, aqui quando Jesus fala assim, Jesus fala da vida eterna, e nós sabemos que nós estamos perseguindo pela fé a vida eterna, e nós sabemos também que vai ter muitos salvos. Então esses homens venceram. Você concorda comigo? Essas pessoas venceram? Jesus falou da vida eterna. Essas pessoas venceram. E como é que eu não posso vencer? Tem uma... Entendeu? Você viu que lógica estranha não está batendo com o que Jesus falou. Esses comentários não batem com o que Jesus fala. De vencer ou não vencer. Né? Os nicolaítas que colocavam essa mentalidade porque eles amavam tanto o pecado, como vocês mencionaram. E assim, aquela coisa, né? E nivela todo mundo por baixo, né, irmãos? Nivela todo mundo por baixo. Tá aparecendo até questões políticas, né? As pessoas vão lá e nivelam todo mundo por baixo e uns dominam sobre os outros. Né? É uma coisa terrível. Na página Testemunho para Ministros, falando dessa questão da igreja ainda aí, uma recomendação, que aqui está no texto aqui de Apocalipse 2, verso 5, 7, e no Apocalipse lá 2, versos de 1 a 4, falando sobre a igreja lá de Éfeso, ainda, né? Fala, tem uns conselhos muito interessantes lá, né? E é bom a gente aplicar para nós também, né? Arrepende-te e pratica as primeiras Obras. O que quer dizer isso? Quando a gente aceita Cristo, é aquele fogo, aquele fervor, né? Então, aí parece que vai passando os anos e a gente vai caindo naquele relaxo espiritual. Perde primeiro amor, abandona. Exatamente. Então, isso é perigoso, é muito perigoso. O ideal é que a cada ano, a cada dia, a cada mês, a gente Cresça. Pessoas 20 anos na igreja e não tem assim um crescimento nenhum, é complicado. Estou falando em termos espirituais, né? No caso, né? Não cresce, não muda aquilo. Não muda aquela vida, é sempre aquela mesma. Então, vai para a igreja, volta para casa, almoça. Outro sábado vai para a igreja, almoça. Tipo, trata como a igreja, como se fosse uma empresa. Quando você bate cartão na sua empresa, você vai e faz aquela mesma coisa durante 20 anos que você faz, aperta o botão, aperta aquele botão, tá, volta. É aquela mesma coisa, irmão. Então, na muita mentalidade, muita gente que é antiga na igreja, infelizmente, não tem esse crescimento que o Bruno falou, eles vivem como a igreja fosse uma empresa. E eles pegam um cargo, eles até trabalham bem como fosse uma empresa, mas é mecânico. Você entendeu? Sem o Espírito Santo, é mecânico. Eles fazem aquilo que o patrão mandou, ou seja, o líder maior. O líder maior disse, eu aperto o botão verde, ele está mandando verde. Mas tem um vermelho também. Não, mas vou ver porque ele mandou. Não vai nem saber se tem um vermelho. Então, aquilo é mecânico. Aqui, né, nessa recomendação de Cristo, tem assim, ó. Tão frígida é a atmosfera da igreja, de qual espécie é seu espírito, que homens e mulheres não podem manter ou suportar. O exemplo de piedade primitiva e oriunda do céu. O calor de seu primeiro amor está gelado, e a menos que sejam regados pelo batismo do Espírito Santo, seu castiçal será removido de seu lugar, a não ser que se arrependam e pratiquem as primeiras obras. As primeiras obras da igreja foram vistas quando os crentes procuraram os amigos, parentes e conhecidos e, com o coração transbordando de amor, contaram a história do que Jesus era para eles e porque eles eram para Jesus. Ó, se o Senhor despertasse os que estão em posições de responsabilidade para que não empreendessem o trabalho confiado em sua própria capacidade. A obra que sai de suas mãos não terá o molde e a inscrição de Cristo. Não terá a inscrição de Cristo, se eles não se arrepender. Falou uma palavra bem interessante aí. Deu uma ameaça, se eles não se arrepender, eu vou remover o castiçal. O que seria isso? Remover o castiçal deles. O que carrega o castiçal? Vamos lembrar aqui. Que dá combustível. É uma lâmpada, e essa lâmpada era alimentada com o quê? Um óleo. Com óleo. E o óleo é o símbolo do Espírito de Deus. Tá. Aí triste. Então o que acontece? Triste, o santo vai ser retirado. Exatamente. Quando Deus ele não brinca de revelação. Sabe esse negócio de dar revelação? Para que Deus vai me revelar um monte de coisa para mim se eu não vou passar isso na frente?
Então até aquilo que eu estudei, aquela luz que eu tinha, Vai ser tirado. vai se transformar em quê? Trevas. Em trevas. Agora, eu, em vez de ser um instrumento refinado da mão de Deus, eu vou ser um instrumento refinado da mão de quem? Diabo. É um ou outro, não tem pra onde correr não. Mas isso acontece, Vilani. Então, a gente vê isso. Quantas vezes, talvez você aí, meu irmão, minha irmã, já viu alguém que você viu e fala assim, nossa, esse irmão, essa irmã é uma bênção. É uma bênção. E aí depois, do nada, ele deu o curso do ouvido para Satanás, começou a retroceder em tudo que ele conhecia da palavra de Deus. Começou a retroceder. E aí aquela pessoa hoje é irreconhecível. Está na igreja, mas é irreconhecível. Você fala, não, aquele irmão, não acredito que aquele irmão faz esse tipo de coisa, porque eu conhecia aquele irmão, eu conhecia aquela irmã, né? Ele era diferente, era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa que mostrava a fidelidade na palavra, seguia lá e chorava porque queria honrar a Deus, mas hoje não está dando atenção. Isso daí é a pessoa que infelizmente falou o seguinte, não, Deus, tira o castiçal de mim que eu não quero castiçal mais não. Exatamente. Mas é claro que essas pessoas, enquanto a vida há esperança, né? Se arrepender, enquanto a porta da graça está aberta, assim como aconteceu com Nabucodonosor, quando deu aquela loucura nele, né? Ele pode ser restaurado novamente ao seu lugar de direito, né? Porque Deus chamou ele para isso. Isso se ele quiser, né? Isso se ele quiser, mas é triste que eu vejo que isso por experiência própria, eu vendo essas coisas. São poucas as pessoas que voltam, sabia? Exatamente. Mas o que foi que aconteceu naquela igreja que ela perdeu o primeiro amor? Aí sempre tem aquela questão. Sim. Porque começou com todo aquele fervor e tal. E por que foi que perdeu o primeiro amor? Eu esqueci, infelizmente eu esqueci aqui da página. Eu vou dar as páginas para vocês aqui, mas eu esqueci do ponto X aqui de uma página aqui, do livro Atos dos Apóstolos. Mas eu vou dar só um começo de uma lidazinha aqui. Eu vou ler um pouco aqui, na página 578. Diz assim, ó. No início, a experiência da igreja de Éfeso foi marcada por simplicidade e fervor infantis. Como é que é o fervor infantil das criançadas? Simplicidade, né? A simplicidade é aquele fervor, as crianças. Alegria, entusiasmo, né? Aquela coisa tremenda, extraordinária. Sempre animado, né? Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus e suas vidas revelavam fervente e sincero amor por Cristo. Regozijavam-se em fazer a vontade de Deus, porque o Salvador estava sempre presente em seu coração. Cheios de amor pelo Redentor, era seu mais alto objetivo conquistar almas para Ele. Não pensavam em reter o precioso tesouro da graça de Cristo. Sentiam a importância do seu chamado. E com a responsabilidade da mensagem, paz na terra, boa vontade para com os homens, ardia em desejo de levar as alegres novas de salvação aos recantos mais remotos da terra. E o mundo teve conhecimento de que haviam estado com Jesus. Homens pecadores arrependidos, perdoados, purificados e santificados foram levados em participação com Deus através de seu Filho. Mas tem uma das páginas aqui que eu esqueci de marcar. 578, 586 a 589. Está escrito assim, que eles se cansaram das mesmas verdades e procuraram coisa para introduzir no lugar das verdades. Então o que acontece? Eles não conseguiram enxergar aquela mesma verdade, não conseguiram ter uma nova visão daquelas grandes verdades que já tinham. Que a verdade de Deus, ela se renova. Sim. Ela não é uma coisa estática. Você pode estudar a Bíblia 10 anos, consecutivamente assim. Naqueles mesmos textos que você passou, chegou àquela verdade, você vai ler novamente, você vai chegar a uma nova verdade, sem quebrar o princípio. Sim. Mas sempre enaltecendo e crescendo. É assim que acontece. Sempre foi e sempre será. Mas, Vilani, você vê que você puxou esse assunto aí, que eles cansaram, né? Acharam que está ficando monótono esse tipo de coisa, isso, né? Monótono. Mas isso acontece, tem uma passagem do Espírito de Profecia, que é o livro Evangelismo, falando de métodos, né? Métodos evangelísticos, né? E lá na página 136 em diante, fala de homens na liderança, né? Que acha que o método que Deus colocou a princípio, só aquele método, não está dando certo para alcançar não as pessoas. Suficiente. Não é suficiente, né? E aí a mensageira do Senhor fala, né? Ali que eles vão lá
e parece que sente uma coceira, sabe? Né? Uma coceira, eles querem uma coisa agitada, né? Para poder ganhar as almas, para ganhar os jovens, para segurar os jovens na igreja, irmãos. Você já viu aquele ditado? Segurar o jovem na igreja. Mas, irmãos, se Jesus não segurar o jovem, irmão, não tem quem segure, não. Nós não podemos enganar. E lá na página 136 em diante, comece a mencionar, e lá ela fala bem claramente, né? Apresentar as verdades, as palavras de Deus, verdade divina, em estilo teatral. Estilo teatral. Não está nem falando que você, para você fazer uma peça, uma grande peça. Está falando de estilo teatral. Já lembrou teatro. As encenações teatrais. Já lembrou teatro fora, não é de Deus, está sob maldição de Deus. Isso na página, a partir da página. E ela fala que isso é atear fogo estranho no lugar de fogo sagrado. No altar. Não, isso aí já profecia, já está. E já está acontecendo. Faz anos que isso já se cumpriu na igreja. E aí eu trouxe à tona esse pedaço, porque são pessoas que estavam achando que o método que Deus colocou não era suficiente. Assim como aconteceu com algumas pessoas lá em Éfeso, começou a fazer isso e não foi assim, como é que eu vou dizer, podado, falou, não, para com isso, não foi cortado, as pessoas deixaram e isso prejudicou a igreja. Assim como também prejudica a igreja hoje, porque, meus irmãos, você que é mais antigo, você que é mais assim, mais antigo na caminhada cristã, você sabe como era a igreja. Você sabe como era a igreja e como a igreja está ficando hoje. Então, por quê? Por causa de métodos semelhantes, é o que aconteceu. Assim como nós mencionamos aqui que a igreja de Éfeso também tem exemplos para a nossa época de coisas boas como de coisas ruins, imagine quando a gente começar a estudar as outras igrejas também. Você examina tudo. Sim. E retém o que é bom. Retém o que é bom. Agora, essas questões aí, que a Bíblia diz uma coisa, o Espírito diz também. E um líder, porque é pastor, porque é isso, é ancião, é não sei o que, é presidente disso, aquilo outro, não, vamos fazer assim. Não vamos fazer conforme está escrito, vamos fazer conforme assim, essa questão moderna aqui e tal. Então o que acontece? O que esse pastor, esse ancião, esse líder, esse presidente de associação, seja lá de qual, com um cargo maior, uma hierarquia maior, mais elevada, vai dizer para Jesus naquele grande dia? Que os homens aconselham assim. Aí, Arão? Vai falar uma coisa de Arão? E aí? Mas eu te aconselhei a fazer isso? Eu não escrevi lá na Bíblia e no Espírito de Profecia, não mandei lá os meus profetas falar para você que era para fazer assim, assim, assado? Então, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Oi, Vilânio, mas não tem nem como dizer que é Arão, porque Arão ainda se sentiu pressionado pelo povo, com medo de talvez o povo, porque ele ficou falando para Moisés, não, eu fico com medo do povo querer me matar, eu fiz esse tipo de coisa. Mas geralmente hoje é a liderança que impõe isso daí pro povo. Entendeu? Geralmente é a liderança que impõe. E o povo não é um bereano? Aí o povo vai lá e segue, né? Um texto aqui, irmãos, sexta-feira, para nós seminário, olha que texto interessante. Ela escreveu em 5 de abril de 1900. A aparição de Cristo a João deve ser para todos cristãos em crédito evidência de que temos um Cristo ressuscitado. Ela deve dar poder vivificante à igreja. Às vezes, nuvens escuras cercam o povo de Deus. Parece que a opressão e a perseguição o destruirão. Mas nessa ocasião são dadas as lições mais instrutivas. Cristo frequentemente adentra as prisões e se revela aos seus escolhidos. Ele está na fogueira com eles, assim como na noite mais sombria as estrelas brilham com mais esplendor. Também os raios mais brilhantes da glória de Deus são revelados na mais profunda escuridão. Quanto mais escuro é o céu, mais claro e impressionantes são os raios do sol da justiça, o Salvador ressuscitado. Aí. Glória a Deus. Então, irmão, se você está passando por dificuldade, você está vendo tudo negrou em sua volta, é aí que Jesus vai fazer presente, vai ficar mais claro do que a luz do dia. Amém? Amém. Deus é poderoso, irmão. Louvado seja Deus. Então, irmão, se a gente está sofrendo por causa da verdade de Deus, fica firme. Porque Mateus 5 fala, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por minha causa. Bem-aventurado. Amém? Não tem jeito, a gente tem que encarar a realidade que os fatos proféticos estão se cumprindo e vai acontecer o desfecho final do grande conflito, irmãos. E nós, pela misericórdia de Deus, pela graça de Cristo, nós precisamos tomar um partido. E o partido que eu estou falando aqui é o partido espiritual. Qual partido vamos tomar? O de Cristo ou do outro? Nós temos que tomar uma decisão e posição. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso papaizinho celestial. Amém.
Grande Deus e grande Pai Celestial, nós te rogamos a tua bênção, Pai, sobre esse comentário, que os irmãos venham ouvir com muita atenção, venham assisti-lo e também, assim, fazer grande proveito das informações que foram passadas, Senhor. Amém. E eu te peço a tua bênção especial sobre nós também, que gravamos esse comentário, que a nossa vida, Pai, possa refletir o caráter de Jesus. Assim seja. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão pelo ser humano, eu te peço, Pai, que cada pessoa seja iluminada pelo teu Santo Espírito e a mesma se achegue a ti, Senhor. Amém. Em nome de Cristo eu te rogo essas bênçãos, Pai, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.